Voa Coruja volta agora com duas doutoras maravilhosas para a gente poder fazer esse bate-bola. Afinal, hoje é dia da Copa do Mundo, o Brasil joga. E a gente está aqui hoje com a doutora Miriam Mota e doutora Deise Brandão. Eu vou começar a pergunta desse capítulo maravilhoso que a doutora Miriam trouxe, que é justamente falando sobre além do diagnóstico, né? E quanta informação, quanto que ela traz sobre o método próprio de todas essas questões, e que o problema nunca está apenas onde parece estar, não é verdade? Doutora, eu queria que você falasse para a gente sobre a sua experiência, você é odontóloga, médica, cirurgiã dentista, e como que tudo isso, dentro desse método Sonar, pôde contribuir com tudo que você viu na USE, o método ADS, como que é seu olhar hoje diferenciado? Professor, eu começo falando que eu me formei em 96 Uhum. e já fui professora da Universidade Federal de Goiás, onde me formei. Então, assim, com todas as características muito bem segmentadas da tradicional. Nós, dentistas, somos muito tecnicistas e entender que a gente pode ir além é uma quebra de paradigma. Então, quando eu encontrei com a USE, na verdade, eu entendi que era meio que uma confirmação de chamado. Porque desses 30 anos eu nunca consegui ter um cartão de visita com aquele dentinho, com aquele sorriso. Eu nunca conformei que ali era a minha atuação de trabalho. Eu achava que tinha algo maior, mas eu não sabia o caminho. E simplesmente com a USE eu pude começar a dar respostas, primeiro a mim, em relação a muitos questionamentos, quanto à minha própria saúde, mas também em relação aos meus pacientes. E foi muito interessante agrupar o conhecimento desses 30 anos de profissão com os conhecimentos que esse universo da saúde integrativa trouxe para a minha vida. E a partir dali foi fazer, como que um crochê, trançando as coisas e formatando então, uma forma diferente de ver, de acolher o paciente e trazer algo que realmente tem mexido comigo, tem preenchido o meu coração. Por isso que eu falo que com 30 anos normalmente eu já estava querendo parar. Eu agora não quero parar. Eu Que agora bom que entendo. você não parou. Agora eu entendo que eu tenho muito a entregar Muito bom. ainda. E olha só, uma olha para a dor na face, né, e encontra as questões que a gente vai trazer aqui sobre esse método seu, porque, claro, eu sou prefacista do livro, eu já conheço a história, sou professor, né, então a respiração, o intestino, o estresse, a história. E a outra, a doutora Daisy, ela atravessou o medo, os limites, né, da rotina hospitalar, ela que é fisioterapeuta, e a própria experiência corporal e todas essas questões, e que olhar o além do local da dor, olhar sobre a história trouxe muitas outras questões. Daisy, seu capítulo ele começa com o momento em que você percebeu que você estava vivendo e a espera das folgas, né, os plantões constantes. Como é que nasceu isso, você atravessar essa porta, essa transição, essa ponte? Interessante que ouvindo a doutora Miriam falando, parece que as histórias são parecidas. Porque assim, quando eu trabalhava na área hospitalar, eu ficava olhando os pacientes e falava assim, mas como eles vão melhorar? Um paciente que fica ali 24 horas em cima do leito, olhando para o teto, uma parede branca, não sabe se é dia, se é noite. E na rotina hospitalar, eu não consegui entregar tudo o que eu sonhei quando eu fiz a universidade. E assim como ela, entrar na USE foi uma quebra de paradigma. Por quê? Eu vi que eu poderia fazer muito mais. Apesar de ser fisioterapeuta, o paciente não é só um braço ou uma perna. Se ele não se alimenta adequadamente, e você é médico, sabe muito bem que dentro de um hospital, qual é a alimentação desse paciente? Não tem nada de saudável, então ele não vai conseguir se recuperar. Como que um paciente dentro de uma UTI, que a cada 5 minutos ele é puncionado, acende a luz no rosto dele, ele vai dormir, e o sono é importante. Então assim, ter aprendido tudo o que eu tenho aprendido no universo da saúde integrativa, só elevou, além dos meus conhecimentos, o atendimento que eu dou agora com excelência para os meus pacientes, porque além disso eu ensino eles a cuidarem, serem responsáveis, protagonistas da história da saúde deles. Muito bom. E a gente, quanta informação isso está trazendo, né, nesse contexto que está aqui nesse livro que eu recomendo que vocês leiam com profundidade cada capítulo desse. E eu queria perguntar para a Miriam sobre
todas essas questões que estão em volta dos problemas odontológicos, né? Os resultados incompletos que chegavam muito no seu consultório. Como é que nasceu esse método Sonar? Como que você trouxe essa ligação do sono, da oclusão, da respiração, esse mapa? Como foi que isso brotou na tua mente? Da observação dos meus pacientes. Hum. Então, assim, eu definitivamente entendi que fazer a higienização a cada 6 meses, passar fio dental, escovar, ter tudo aquilo ali não era suficiente para prevenir determinados tipos de problemas. E algumas dores eu não conseguia dar respostas, apesar de entender que estavam relacionadas com a minha área. Era impossível um paciente com uma cefaleia, uma dor crônica facial, um ronco, eu não dar respostas, eu simplesmente não tinha o que fazer. Então, o método Sonar veio a partir da USE, eu comecei a abrir um leque de outras formações, onde dali eu pude começar a fazer aquele crochêzinho que eu te falei. E a partir dali, observando o perfil dos meus pacientes, eu entendi que eu tinha uma demanda de pacientes com dor orofacial, bruxismo, com ronco, alguns com apneia ou não, e eu não tinha respostas práticas, além de uma placa de bruxismo, por exemplo. E isso me indignou, eu fiquei indignada com essa situação quando eu percebi que eu podia ir além e não estava indo. E da observação das fichas dos meus pacientes, cruzando tudo aquilo que nós vimos no método ADS, cruzando as informações novas a partir de novas formações com esse olhar ampliado, eu comecei a ver que eu podia fazer mais. Então, eu desenvolvi uma metodologia de pesquisa mais aprofundada em relação ao tipo de vida do paciente e comecei a fazer protocolos personalizados que iam muito além das placas de intraorais que nós estávamos acostumados a oferecer. Quantos anos de formada? 30? Então, a gente Parece. poderia, com essa escuta, com essa fala, poderia falar que renasceu uma nova médica odontóloga, cirurgiã, sistêmica integrativa? Professor, eu creio que sim, embora eu acho que veio mais para validar algo que eu já fazia empiricamente, Uhum. entendeu? Então é como se viesse uma resposta para minha indignação da mediocridade dos tratamentos, Uhum. porque eu já não conseguia mais só reabilitar. Eu sou muito habilidosa com a estética dental, porque eu tenho 2 pós nessa área. Uhum. Implantodontia, uma série de situações, mas aquilo específico, eu restaurava lindos sorrisos e o paciente não sorria, ele estava doente. Então, essa complexidade, eu posso te dizer que sim, há um renascimento, é perceptível, o olho brilha, é igual eu te falei, eu queria parar, e agora eu quero continuar com tudo. Muito bom. Observa quanta experiência, né, que isso trouxe. E Daisy, na sua experiência pessoal, né, e que você vivenciou e trouxe aqui nesse capítulo com muito amor, com muita confiança, sobre tudo que você passou pelos medos e como que a ozonioterapia fez parte disso e te empoderou. Olha, como eu disse no livro, eu fui uma profissional que estava frustrada com a minha profissão. E depois da pandemia, eu tinha saído da fisioterapia, mas só que eu tive que voltar. Sabe a história do Jonas, do peixe, que tinha uma missão, não quis ir e ele foi engolido por um peixe. O peixe foi a pandemia. Eu tive que voltar a trabalhar na UTI. E a partir daí, quando terminou a pandemia, eu comecei a tratar os pacientes pós-Covid, só que eu percebi que eles não melhoravam com aquilo que eu fazia. E uma das minhas pacientes parou de fazer terapia e voltou depois de 15 dias excelente, com a saturação boa, ela estava andando sem estar cansado, o cabelo não estava caindo. Eu falei: "O que você fez?" E ela: "Ozonioterapia". Quando ela falou isso, eu falei: Que é isso?", sabe? Porque eu sou da Escola Paulista de Medicina, então tudo, não que não tenha evidência científica, ozônio tem evidência científica, mas eu nunca nem tinha ouvido falar. Então eu fui pesquisar, porque eu sou muito curiosa. E aí eu me apaixonei perdidamente. E é interessante que eu comprei o gerador de ozônio, aí eu estava na manicure
E o que aconteceu? Assim que ela tirou a luva, ela falou, eu vi, ela estava com a dermatite atópica. E a unha, assim, a mão em carne viva. Daí eu falei assim: "Ah, você tem dermatite atópica?" Daí eu pensei, olha só, a minha fé, eu falei: "Ah, eu vou orar", porque uma pastora tinha dito pra mim que Deus tinha me dado o dom da cura. Aí eu fiquei olhando assim, eu achei que era isso. Daí veio algo dentro de mim, é com ozônio. E 2 sessões ela estava ótima. E olha que engraçado, uma fisioterapeuta, o que que tem a ver dermatite atópica, né? Uhum. Mas ali eu comecei e não parei mais. Muito bom, muito bom. Então, você sentiu o seu eu superior conversando Sim, com o Espírito Santo, né. é É isso isso aí. mesmo, foi isso mesmo. Uma pergunta para as 2, tá bom? Tá. Dentro dessa sequência, a Miriam me responde, depois você. Quando um paciente chega para vocês, uma queixa localizada, ok? Qual as 3 primeiras perguntas que você faz que amplia o diagnóstico do que você está ali em foco, Miriam? Eu pergunto inicialmente se ele tem certeza que aquela dor é local. Hum, Eu pergunto qual é a o es como eu faço perguntas em relação ao estilo de vida daquele paciente, e eu pergunto qual é a expectativa, qual é o grau de comprometimento que ele tem em relação a mudar aquilo. São as 3 coisas que eu foco inicialmente. E você, Deise? Ah, eu faço tantas perguntas, porque 3 seriam 3, me dê poucas, né. 3. Eu quero saber principalmente sobre o sono, porque eu acredito que um sono de qualidade, isso interfere na dor. É o estilo de vida, se a pessoa faz atividade física. Uhum. Uma coisa que eu pergunto para os pacientes, tem várias outras, como eu disse, mas que eu fico impressionada, eu pergunto sobre o lazer. Falo: "Qual o seu lazer?" A pessoa fica assim, ó, perdida. Lazer, elas nem sabem o que é. Porque eu entendo que a saúde mental, ela tem tudo a ver com a dor. Você vê uma pessoa que tá triste, primeira coisa que ela faz, ela encolhe os ombros. E ali começa a ter uma reação, né? Ah, o músculo fica tenso, começa a doer a cervical, enfim. Então, basicamente isso. E também sobre alimentação. Você pediu 3, eu tô dando 4. Muito bom. E são tantas que a São gente faz, na muitas. verdade. É, Eu costumo Muitas. dizer que a nossa anamnese é afetiva, é. né. Isso, E a gente pode plenamente. utilizar uma tecnologia como a Alton, uma É, IA afetiva, mas quem conduz somos Somos nós, né. nós. E sim. nós somos o profissional de escuta, né, e quando tudo isso é importante, porque a tecnologia, ela veio para nos auxiliar, não é verdade? Mas a tecnologia não pode perder o espaço da escuta, não é? Sim. Deise, quando você como é que você apresenta uma tecnologia como a ozonioterapia, a suplementação, as terapias complementares com uma responsabilidade, sem fazer uma promessa universal e sem criar uma solução mágica? Como Sim. você atua nesse campo? Bom, primeira coisa eu coloco, faço o paciente entender que ele é protagonista da saúde dele. 80% depende dele, só 20 de mim. Hum, Então ele poderia passar com o melhor ozonoterapeuta, o melhor médico, se ele não faz a parte dele, que é ter um sono restaurador, atividade física, melhorar a mente, a saúde mental, ter uma fé, não importa qual. Então, assim, não tem promessas mágicas, porque na verdade nada, desde medicamento ou terapias integrativas, nada é uma solução mágica. O paciente tem responsabilidade. E a partir daí, com todo o conhecimento, graças a Deus, que eu adquiri através da USE, eu aplico da forma correta, dificilmente dá errado. Aliás, eu não tenho um caso de insucesso, só tenho um caso de sucesso. maravilha, ô glória! Graças a Deus. Doutora Miriam, o que você aprendeu sobre essa diferença entre tratar o lugar da dor e compreender a pessoa que sente a dor? Eu aprendi que por trás de toda dor tem um ser humano que tem algo maior para colocar. Essa dor, ela dificilmente ela é local, ela é um reflexo. E quando eu olho, faço um exame clínico, eu olho a boca do paciente, muito além de cáries, que nós somos treinados a olhar, eu vejo ali sinais e sintomas que me relacionam, por exemplo, com a qualidade do intestino, com o tipo de, hipercloridemia do estômago. Eu vejo ali o paciente que não dorme, tanto é que no método Sonar eu coloquei, eu consegui normatizar isso em método, e uma das coisas que eu avalio além da oclusão é a qualidade do sono. Hoje eu faço uma polissonografia tipo 4 para os pacientes que têm o ronco para saber o grau
se tem ou não apneia e ali já intervir. Então, assim, é algo que é macro, mas é muito fácil quando o paciente, não todos acreditam, a maioria não acredita que tem bruxismo, a maioria não acredita que ronca, então a gente tem os métodos para poder provar para o paciente que Hum, aquilo que a gente está vendo não é coisa da nossa cabeça, que hum. tem algo realmente. Então hoje tem toda essa metodologia e é incrível quando você coloca na mesa e fala assim: olha, você acha que não acontece, mas aqui está a prova que acontece. Então a adesão ao tratamento é muito melhor e você consegue mostrar para ele que aquele momento de dor é realmente algo que ele tem que olhar. E é onde eu faço aquela pergunta que o senhor me fez das 3, que eu acho que é muito: até que ponto você já cansou de ter dor e quer melhorar? Porque não vai ser eu, né? Eu vou te ajudar, eu vou te conduzir. Muito bom. Bom, eu quero deixar diante disso um convite para as duas, tá? Primeiro, vocês têm muita informação para passar. E esse capítulo só foi uma ponta do iceberg. Eu sei que a doutora Miriam já é escritora autoral, 3 livros, mas eu gostaria de convidar, junto com a editora Perezin, para você fazer um livro autoral sobre o método Sonar. Porque eu quero te convidar para dar uma aula no portal Origem 58, o portal de prescritores magistrais, e montar um curso método Sonar. Você aceita? Nossa, com muita honra. Uau! Então eu já tenho uma chamada para sua aula. Método Sonar, do bruxismo à leitura sistêmica do paciente. Uau, é Uau! exatamente isso. Arrepiou? Arrepiou. Arrepiei. Doutora Deise, o convite também é para a sua pessoa maravilhosa. Eu quero agradecer em público o convite que a sua mãe, né, como presidente da Abrace, me fez a honraria na Câmara Municipal sobre todas essas questões que a gente traz, em nome da USE, em nome do Dr. Baracate, em nome do Marcelo Bonanza, em nome dos 4.000 alunos do Universo da Saúde Integrativa e de vocês, escritores da Nova Saúde. Eu agradeço com muita honra e quero te convidar para fazer essa aula do medo ao método, a ozonioterapia, desbiose e investigação da causa raiz. Fez sentido? Total. Então vocês Acha que eu topo, Miriam? Por favor. Topo, sim. Então vocês estão convidadas para poder estar nesse momento. E um spoilerzinho para o congresso, né? Vocês vão palestrar no congresso Perezin USE e vão falar sobre tudo isso. E lógico, né? Quando vocês ouvirem, quando assistirem esse podcast, corre lá nos spoilers dessa palestra maravilhosa e que vocês vão estar trazendo tudo isso para o universo, né? Então eu queria que vocês deixassem, começando pela Miriam, uma mensagem para todas as pessoas, os profissionais da saúde, né, e os seus colegas, os seus pares, e o que vocês gostariam que o mundo, né, ouvisse e como tocar o mundo com o que vocês fazem de coração. O que eu quero te dizer para você é que odontologia, ela não é sobre dentes apenas. Ela também é sobre dentes. E em relação a isso, nós temos muito a discutir e aprender. E eu quero te fazer um convite. Siga nas redes sociais, doutora Miriam Mota 01, onde eu falo mais sobre esse assunto, sobre esse tema, e te fazer um convite para vir junto conosco na palestra de amanhã, que vai ser uma honra. Doutora Deise. Bom, fisioterapia não é apenas sobre músculo. Esse livro fala de algo que me tocou muito. A ozonioterapia mudou a minha forma de ver o mundo, de ver os pacientes e me curou. Então, por exemplo, hoje eu estou aqui com a doutora Miriam e o doutor Marcelo Bonanza. Ela é dentista. Você pode até achar o que tem a ver dentista com fisioterapia. Por exemplo, se o paciente Tudo a ver. tem tudo a ver. Eu já tive pacientes, por exemplo, que estava com dor no ombro e estava com contato prematuro. Se eu não tivesse esse conhecimento, eu ia ficar tratando sem ter a solução. Então, você que é profissional da área da saúde, abra a tua caixinha, abra a tua mente e vem para a USE. Muito bom. E olha quanta informação, quanto saber, quanta sabedoria. E hoje a gente vê os profissionais da saúde que estão, né, na USE e os escritores, e que muitos chegavam com essa fala e talvez uma crença que falava assim: apesar de eu ser
um profissional da saúde específico, eu não podia fazer isso, eu não podia fazer aquilo. E hoje vocês, com a PIX, a sanção de lei do presidente, o Ministério da Saúde, as práticas complementares integrativas, as pós-graduações amplas, o profissional da saúde, dentro das suas normativas, dos conselhos, pode ir além. E aqui está o exemplo de duas profissionais competentes, referência em saúde integrativa do universo da saúde integrativa e do Brasil. Eu quero agradecer a vocês e parabenizar por todas as que vocês têm fazendo a diferença na vida dos seus pacientes e para o mundo. Avisar, falar ao mundo. É essa a proposta, quando vocês foram convocadas para montar esse exército de salvação, porque as pessoas estão precisando desse olhar amplo e sistêmico. Gratidão a todos vocês. Gratidão. Próximo episódio, vamos estar falando com outra profissional maravilhosa. Não sai daqui, segue que tem muita coisa para vocês conhecerem sobre este livro maravilhoso e o universo da saúde integrativa.